Glória a Deus, graças a Deus. Senhor, amém, no Senhor Jesus. Fico de pé, amém. No Senhor Jesus. Para nós estar recebendo o céu, o Senhor estará trazendo a palavra do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos recebem o céu do Senhor com palmas e glórias para o nosso Deus, amém. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu peço a você que ore, peça que Deus venha usar o pregador nessa vida, para falar com você, amém? O que importa, irmãos, que nós ouçamos é a voz de Deus, amém? Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, eu te peço de Deus, que o Senhor Deus, pela palavra infinita de seus povos, que o Senhor venha manifestar por Deus mais uma vez o poder, a graça, as duas coisas do céu. Venha falar o nosso coração, mais uma vez. Venha falar do Deus na minha vida. Venha falar da minha igreja, venha falar do seu povo. Tu és poderoso, Senhor Pai, para falar conosco. Fala comigo, precisamos ouvir a tua voz, através da palavra, ouvir a tua voz através desse dia, ouvir a tua voz através da pregação. Oh meu Deus, venha de encontro às nossas necessidades, livramento, para cura, venha de encontro, Pai, às nossas necessidades nesta noite, nesta casa. Fala o nosso coração, o coração dos ouvintes, Senhor, a cura, não aquilo que queremos ouvir da parte do Senhor, mas aquilo que nós precisamos, necessitamos, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, que essas coisas receber as bênçãos. Fala para o Deus, fala, meu povo, meu Deus, nesta noite, para que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, ouvir a tua fala, praticar aquilo que o Senhor tem falado. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, aqui reunidos. Esse desejo de nosso coração, de nossa vida, para te glorificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Fala, mais uma vez, a família da tua família. Fala mais uma vez ao nosso coração. Fala mais uma vez ao coração da tua providência. Nesta casa, mais uma vez, a coração do teu povo, os projetos, queremos que ouvir Senhor, o nosso Senhor. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus que faz maravilhas, e o Senhor Ah, meu Deus, providencia, Pai. Senhor, a tua soberana vontade. fala O Senhor nosso coração nesta poder noite. a tua graça, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Eu gostaria, a igreja pode assentar no instante? Eu gostaria de pedir ao Isaías para louvar a Deus com o divino companheiro. Divino companheiro. Amém?
Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ele que fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. A igreja pode se assentar? Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos meditar aqui nessa passagem a história da multiplicação. Todos nós conhecemos. Os irmãos aqui presentes já conhecem. Primeira Reis 17, verso 14, 15 e 16. Eu acabei de ler. Primeira Reis 17, 14, 15 e 16. O tema dessa campanha poderia ser o milagre da multiplicação ou prosperidade, mas o cooperador Paulo, o dirigente da igreja, colocou exatamente esse tema: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, o que nos remete a uma prosperidade, a uma providência de Deus. Mas olha o aprendizado que o Espírito Santo traz para nós esta noite. Porque quando se fala de prosperidade, quando se fala de providência divina, vem na nossa mente imediatamente muita coisa. Por exemplo, Deus vai prosperar o seu salário. Opa, vai dobrar. É no mínimo dobrar. A gente pensa isso imediatamente. E aqui na palavra de Deus nós vamos ver que nem sempre é isso. Nem sempre é dobrar. Às vezes é a mesma coisa. Só que o Espírito Santo, Deus sabe como trabalhar nas suas maneiras. O Senhor vai abençoar o seu negócio, irmão. A gente acha que já vai ampliar para a segunda loja, a terceira loja, outras lojas, e às vezes não. Às vezes é só daquela loja. E vai ficar daquela loja, vamos dizer assim, o tempo todo. A Bíblia fala pelo menos de 4 passagens muito conhecidas de multiplicação. Aqui uma,
mais tarde, foi dizer o azeite da viúva, lembra? E bem mais tarde, com Jesus Cristo, as duas multiplicações: 5 pães e 3 peixinhos, e depois 7 pães e alguns peixinhos. Numa, Jesus alimenta 5.000, que vai para aproximadamente quase 5.000, né? Que na matemática da Bíblia vai para quase 20.000 pessoas. E na segunda, Jesus multiplica para 4, alimenta 4.000 pessoas. E aí já vai para mais ou menos 16. Por quê? A Bíblia fala 4.000 homens, quase 5.000 homens, sem contar mulheres e as crianças. Então você pega os homens com as mulheres, dobra, e com os filhos chega a esse número. Quase 4.000 vai para 16. Quase 5 vai para quase 20 na matemática da Bíblia. Então, pelo menos essas 4 multiplicações bem conhecidas da Bíblia. Mas essa aqui, ela tem um detalhe muito interessante, talvez a gente não preste atenção, né? Porque quando se fala que Deus está abençoando a sua casa, que Deus está abençoando a sua família, a empresa, os negócios, que o Senhor vai pôr a mão no seu salário, o Senhor, a gente já pensa, lógico, repito, em dobro. Mas aqui, nessa passagem, Deus providenciou a continuação do alimento, e não está registrado na Bíblia, não deixa claro que houve um aumento de azeite e nem de farinha. O texto que acabamos de ler, se você ver nos versículos anteriores, quando Elias pede ela um copo de água, quando ela vai buscar, ele diz: faz para mim também um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Ela disse: meu Senhor, eu só tenho um punhado numa farinha. Um punhado, se você olhar no dicionário, é o que cabe na mão. Essa é a definição do punhado. Qualquer coisa que você pegar e pôr aqui na palma da sua mão é um punhado. Não era muita coisa. Talvez não daria nem para ela se alimentar. E ela tinha uma criança. Ela tinha um filho, vamos dizer assim. Então ela cozinharia ou assaria aquele pouquinho de farinha que coube na palma da mão dela. Se a mão dela fosse grande, não ia fazer diferença. Se a mão dela fosse pequena, mais fome ainda ficaria. Mas como já era o último punhado da mão, ela faria aquilo ali, misturaria com azeite e assaria, e ia dividir para ela e o filho dela, e aguardaria a morte, porque ela não tinha mais nenhuma fonte de alimentação, nenhum outro meio de se alimentar. Não adiantava pedir ao vizinho ou à vizinha, porque a fome estava severa na terra. Quando Elias havia predito antes, segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. E ficou de 3 a 3 anos e meio. Aqui o texto não diz quanto tempo a fome já estava sobre a terra. Se foi 6 meses, se já era um ano. Que a Bíblia não diz quanto tempo Elias ficou nesta casa alimentando com aquela viúva. A Bíblia não diz. Mas para a fome já estar severa e a mulher não ter muitos recursos, vamos imaginar que deveria ser pelo menos quase um ano já de fome. Então, ao acabar a comida dela, não ia adiantar pedir a vizinha, porque a vizinha talvez nem tinha mais. Não ia adiantar pedir a pessoa rica da cidade, porque os recursos já se tinham esgotado. Porque não se compra o que não tem. Não adianta você ter milhões na sua conta se nas prateleiras dos supermercados da cidade e do bairro estiverem vazias. De que vale o dinheiro? Você vai ganhar nada? Não faz sentido. Então, não adianta, ela não tinha a quem recorrer. Ela estava no seu último ato, na sua última refeição. O punhado da farinha, eu vou misturar com a gente, e essa é a nossa última alimentação. Ela não entrou em desespero, porque ela já sabia, vendo pela circunstância, que a vizinha já estava sem comida. Talvez os vizinhos, alguns dos vizinhos já até morreram de fome por não ter mais alimento. Então a situação, não só para ela, mas para toda a região naquela época, era desesperadora. A fome, a luta, a dificuldade, a adversidade chegou no país. Não foi na região, na cidade, no bairro, chegou no país.
Mas ela conhecia Deus, irmãos. E ela sabia quem era Elias. Anos antes, Elias havia profetizado lá no Monte Carmelo, convocado o povo no Monte Carmelo para fazer aquele desafio com os profetas de Baal. E todo Israel fora convocado, lembra da história? Então aquela mulher provavelmente estava lá na convocação. Ela conhecia o profeta, talvez ela presenciou quando choveu o fogo do céu e consumiu os altares. E em resposta de Deus à oração de Elias, aquela mulher conheceu Deus. Quando Elias chega para ela e pede água, agora está fácil, por enquanto eu vou lá. Traz-me um bolo. Aí ela fala, não, eu só tenho um punhado numa farinha, é a última refeição. Quando Elias disse, não temas, faz para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para os teus filhos. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da botija não voltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Se tivesse um ano ainda de seca, a providência divina, a farinha e o azeite daria um ano. Glória a Deus. Aquela mulher, por crer em Deus e confiar em Deus, que se ela não confiasse em Deus, ou se não conhecesse Deus e não conhecesse Elias, ela pegaria qualquer coisa e daria umas pauladas no profeta. Sai daqui, corta. Ela não ia fazer isso. Ela não ia fazer o bolo. Mas por confiar em Deus, por crer em Deus e confiar em Deus, ela não pensa duas vezes. Ela faz um bolo e leva para Elias. Elias come, ela volta. E quando ela volta, a farinha continua, já era para ter acabado. O azeite continua. Mas a Bíblia não diz, irmãos, que a botija, que a panela, o azeite se multiplicou e ficou derramando. A Bíblia diz que não acabaria. Então, por mais que tivesse um punhado, poderia ter ficado diariamente um punhado sem acabar. Não necessariamente a botija encheu de azeite, não necessariamente a panela encheu de farinha, mas se ela fizesse refeição 2 vezes ao dia, como nós fazemos hoje, vamos dizer assim, talvez o almoço e a janta, estava sempre um punhado, sempre um pouquinho, mas sempre que ela tirava, ficava lá. Ao contrário de mais tarde, quando Eliseu vai multiplicar o azeite da viúva, que ela vai enchendo as vasilhas, vai enchendo, e quando acaba a vasilha, acaba a multiplicação. Ao contrário também da passagem de Jesus, que ele multiplica, numa das multiplicações, só alimenta todo mundo, e num sobra 7 cestos, e numa outra sobra 12 cestos. Mas aqui a multiplicação é tremenda, para mostrar o controle de Deus. Porque quando Deus diz na sua vida, na minha, que Ele vai prosperar, a gente já espera chegando coisas. E às vezes não chega nada. É que às vezes naquilo que você tem, naquilo que nós temos, será o suficiente para nós vencermos e conquistarmos as promessas de Deus. Deus não precisa de muito para fazer, Ele faz um pouco. Em nenhuma página da Bíblia diz que a panela transbordou, a botija transbordou. O que Deus disse para ela é que não acabará até o dia que o Senhor fará chover. Então não consta na página da Bíblia que transbordou, mas não faltou. Muitas das vezes, semelhante a isso, nós estamos trabalhando em nosso trabalho e recebemos uma revelação de que Deus vai prosperar o nosso salário. Já pensou, eu vou ser promovido, o sujeito vai trabalhar no salário. Não, mas você vai continuar com o mesmo salário. Mas o trabalhar de Deus, a providência de Deus, é não deixar você ficar o tempo para ter que gastar com prosperidade. É Deus repreender o devorador e você não gastar desnecessário, e aquele mesmo valor que não dava para você comprar as coisas, você passa a adquirir, porque tem um diferencial. Não vai multiplicar como você pensa, como nós queríamos, mas não vai acabar e Deus vai prover no pouco que você tem. Essa é a mensagem. Por exemplo, altos salários, ele não consegue, porque o que ele recebe de alto, ele tem de altos devoradores também. O devorador
como se ele recebesse menos ainda do que um salário mínimo. Vamos entender o raciocínio. Muitas das vezes você está trabalhando, Deus vai dizer, Deus vai te prosperar no seu trabalho. E às vezes você trabalha num ambiente de perturbação, de calúnia, de muita inveja, de muita perseguição, e não vai acontecer nada de financeiro. É só mudança de pessoas que vai começar a te deixar em paz. Isso não é prosperidade, trabalhar tranquilo, sossegado. E muitas das vezes, irmãos, nós não prestamos atenção quando Deus fala conosco, ou a gente, quando Deus fala conosco alguma coisa, a gente imagina um resultado que nós queremos, sem entender os resultados que Deus fala. A mulher diariamente acorda com ela, não tinha não, profeta. Continua com o cunhado, mas esse cunhado durou anos, até que choveu. Um pouquinho do azeite na botija não derramou, mas também não faltou. Houve ou não houve multiplicação? Houve ou não houve prosperidade? Houve, não do jeito que ela pensou, não do jeito que ela queria, mas o que Deus fez foi o suficiente para sustentar ela, o menino e o profeta por muitos dias. E nós, irmãos, aqui fica um aprendizado. Porque às vezes nós recebemos os recados de Deus na palavra, por revelação, por sonhos, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai fazer. E a gente imagina como que vai ser, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e Deus não vai fazer nada disso. E por não vermos que Deus agiu do jeito que imaginávamos, porque não vimos a botija e a panela transbordando, julgamos não haver o trabalhar de Deus. Mas Deus estava lá trabalhando. Acordou, o cunhado está lá, o tiquinho de azeite está lá, almoça, janta, amanhã o cunhado está lá, e às vezes as pessoas não entendem, não reconhecem. Deus não prosperou. O profeta falou que Deus ia prosperar, Deus disse que não ia acabar. Confiar em Deus, irmãos, quando nós escolhemos confiar em Deus, quando a gente quer, é muito fácil. Mas confiar em Deus, do jeito que Deus quer que nós confiemos, ou às vezes mesmo se entender, quando Deus está trabalhando, quando o Senhor está fazendo algo, nós perseverarmos, aí é mais complicado, é mais difícil. Porque nós queremos, pela lógica, Senhor, se o Senhor falou que vai me abençoar, então cadê? Eu estou com o mesmo carro, eu estou com a mesma casa, com os mesmos móveis, eu estou com as mesmas coisas e não estou vendo nenhuma prosperidade. Já parou de imaginar que o carro não dá mais problema? Parou de dar, parou de gastar com o carro? O mecânico está com saudade de você? Você não acredita que isso é prosperidade de Deus, não? Aí quando Deus fala que vai abençoar, prosperar, você já acha que você está vindo um outro carro. Não, você vai continuar às vezes com esse. Só que isso ninguém quer ouvir, né? As pessoas querem, não, eu quero um zero, mais potente, um maior, mais chique. Nós escolhemos a maneira com que Deus vai trabalhar, vai prosperar, e não procuramos sequer entender que Deus vai fazer, irmãos, o necessário, o que for necessário, para que a gente vença e continue na presença dele. Deus não vai sair dando 10 carros, 20 carros para ninguém. Se você quer isso, trabalhe, construa a sua frota, adquira a sua frota e vai. É você. Se você quer ampliar os seus negócios, trabalhe, fatue, que Deus honra o trabalhador. Mas Deus não vai te dar uma frota, não vai ampliar só pelo prazer de estar multiplicando. Uma coisa, Ele tem poder. Ele pode fazer, mas se Deus repreende o devorador, repreende a maldição, não deixa a enfermidade, repreende os males, não existe prosperidade aqui na terra melhor do que essa. De que adianta ganhar 50 mil, 10 mil, 100 mil de salário e ter que gastar talvez mais da metade com tratamentos, com remédios, e no final das contas é como se você estivesse ganhando o salário dele. Não tendo a bênção de Deus, não tendo a prosperidade de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Essa mulher, como ninguém na nação de Israel, a partir daquele dia,
ela pôde dormir tranquila. Eu não estou com abundância. A farinha não está transbordando. O azeite não está derramando. Mas o Senhor garantiu que não vai faltar. Glória a Deus. Então ela pôde dormir tranquilo em meio a uma fome que estava devastando o país. Aquela região. Ela pôde dormir tranquila e sossegada, porque ela confiou na palavra de Deus, que havia dito por meio do profeta. Preste atenção quando Deus dizer a você as coisas. Não é porque você achou ou porque você quer, porque nós queremos que Deus faça daquele jeito, é que Deus vai fazer. Porque Deus já agiu, Deus já falou, Deus prometeu e Deus já fez na vida de muitos irmãos. Mas porque Ele projetou de um jeito, eu quero a panela derramando, a botija tem que estar aqui, ó, traz um pão, ele derramou aqui, ó, excesso. E se não fosse Ele, não reconhece o poder de Deus. Mas ele esquece que luta após luta, ele vai contando as vitórias. Que luta e mais luta para querer te derrubar, a pessoa não consegue. Fazendo de tudo para tirar a sua paz, a sua felicidade, o outro lá fica perturbado, porque não consegue te parar. E você não entende isso como prosperidade, como a farinha da sua panela, o azeite da sua botija, que Deus não está deixando acabar. Então precisamos entender melhor e ser mais gratos a Deus do que Deus acha. Porque, irmãos, nem sempre o Senhor vai fazer do jeito que querer. Não vai. Mas o Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe do que nós precisamos. E Ele trabalhará isso. No caso de 2 Reis, capítulo 4, versículo da multiplicação do azeite da viúva, foi diferente, precisava de mais, porque a mulher tinha uma dívida. E se Deus deixasse só um punhado na botija, no azeite, não resolveria o problema dela. Porque ela precisaria de muito para adquirir dinheiro, para pagar a dívida. Deus agiu exatamente como ela precisava, como que cada um precisa. Se você precisa de um, Deus tem o poder de dar 10. Mas Ele poderá te dar só um. E esse um ser o suficiente para que você vença, para que você mantenha a comunhão com Ele, e que nós é que temos que aprender a ser grato ao que Deus tem nos dado. Glória a Deus, aleluia. Caso contrário, não ficaremos contentes nem com um punhado de azeite na botija, e nem se a botija estiver transbordando, não seremos gratos. Porque Deus tem os seus meios. A primeira multiplicação que eu disse aos irmãos, a primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixes, alimentou quase 5.000 pessoas, sobrou 12. Aí passa a matemática, vai para quase 20. Sobrou. Jesus poderia ter chegado em Mateus 14, 19, que fala da primeira multiplicação. Deus poderia, sobrou 12. Não, vamos lá, não, distribui aqui. Sabe que vocês vão na festa? A vaselina do bolinho, do docinho, cada um leva, né? Deus não deixou não. Deus deixou não. Porque a bênção de Deus, você não leva numa sacolinha. A bênção de Deus, você não vai levar numa vasilha. A bênção de Deus, você vai levar em você. Por isso que quando Jesus multiplica os pães, os 5 pães e os 2 peixinhos, alimenta a multidão, o sujeito lá poderia ter comido 2, 3 vezes. A Bíblia diz que o povo se fartou. Então o povo não comeu só um pão, não comeu só um peixe. Comeram peixe e pão à vontade. Talvez teve gente que tirou a barriga e dizia, é hoje eu vou matar minha avó de comer um pão e peixe assado por Jesus. Estava assado lá, ele multiplicou. Então, a comida feita por Jesus, literalmente. Aquele povo teve o privilégio. Ah, Jesus, me dá um pedaço de pão, eu tive um filho que não veio, eu vou levar para ele. Não levava. Porque as bênçãos de Deus, nós recebemos direto de Deus. E quando sobrou, Jesus mandou recolher. A Bíblia não diz que foi feito com o que sobrou da primeira multiplicação, sobrou 12 cestos, a Bíblia não diz. Os discípulos levaram para algum lugar e a Bíblia não diz o que foi feito. E logo depois, na segunda multiplicação, a mesma coisa. 7 pães e alguns peixes. A Bíblia não diz a quantidade de peixe. Alimentou quase 1.000 pessoas. Sobrou 7 cestos. Jesus multiplicou, o povo se alimentou
E aqui nós aprendemos, irmãos, que Deus faz por nós não podemos desperdiçar. Quando se tem muita comida, é fácil, às vezes até na festa, que deu festa ali, às vezes um salgadinho, uma coxinha lá no cantinho, né? Alguém comeu, não gostou, jogou lá no chão. Às vezes os pratinhos voltam com alguns salgados. A Bíblia diz aqui nessas duas passagens que o povo alimentou-se e fartou, e o que sobrou Jesus tornou a comer. A multiplicação de Jesus foi sobre o pão e o peixe. Se fosse hoje, alguém diria: ah, Jesus, não dá uma carne minha não, nem que seja uma ação. É que eu não gosto de peixe, eu gosto de frango, eu gosto de porco. O povo ingrato com as coisas de Deus, a maioria dos homens, né? E o povo soube ser grato ao que Jesus fez nas multiplicações, e o povo se fartou. Um pão como esse, um peixe como esse, não vamos comer nunca, porque Jesus multiplicou, passou pelo processo das mãos de Jesus. O peixe depois, o pão que nós vamos comer, vai ser feito pelo padeiro. Esse aqui foi multiplicado por Jesus. Aquele povo fartou das bênçãos que Jesus deu pessoalmente. E aqui na passagem dessa viúva, ela foi agraciada por Deus em receber a visita do profeta Elias na casa dela. A vizinha não teve ajuda. Os moradores da rua, da viúva, não receberam ajuda. A ajuda foi só dela. O profeta só foi na casa dela. Talvez porque ela perseverou, porque talvez ela confiou. Nós vemos o diálogo que ela narra com o profeta, ela parece ser calma. Olha, eu só tenho um punhado de azeite, só tenho um punhado de farinha, eu vou fazer isso aqui, não tem mais. E vou aguardar a morte, porque não tem mais. Só que a providência de Deus estava chegando para ela. Porque, irmãos, as bênçãos de Deus na nossa vida nem sempre serão em quantidades, mas serão em qualidades. Glória a Deus. Quando Deus diz: olha, Deus vai te abençoar no seu trabalho, como eu já disse, aquela perseguição, aquela inveja, aquela tribulação, aquela perturbação que você sente no ambiente de trabalho, não terá mais. Deus fará com que o maligno, as setas do diabo, não chegue sobre você e você passará a ter prazer em trabalhar. Quantas pessoas, ou talvez alguém aqui, quando foi para o trabalho, só Deus sabe como? Porque era tanta luta, tanta perseguição, tanto ambiente maligno carregado, que você ia contra gosto, mesmo sabendo que tinha conta para pagar, meu Deus, dá vontade de não ir. E hoje, num ambiente talvez favorável, você tem o prazer de trabalhar. Isso é prosperidade de Deus. Só que é uma situação que não é fácil de reconhecer se nós não refletirmos com a ajuda do Espírito Santo o quanto que Deus tem prosperado a nossa vida, o quanto que o Senhor tem feito, qualidade de vida, paz, sossego. Tem gente, muitas pessoas têm muito dinheiro, a propriedade, mora em mansão ou palácio, mas para dormir tem que ser na base do remédio. Então ele não dorme, ele é desligado. Ele não dorme, ele desliga. Como o remédio, a senhora fez tudo. Na hora que acaba o efeito do remédio, ela não vai. Não tem qualidade de vida. E nós, como estamos, talvez não chegamos nem perto daquilo, mas qualquer lugar que a gente não gosta, a gente dorme. A gente não pode nem ficar muito tempo parado. E tão bom que é o nosso sono. E isso não é uma prosperidade de Deus, uma qualidade é que não está faltando. Não tem em abundância, mas não está faltando. É a providência de Deus para a nossa vida. Talvez o dinheiro nós nunca vamos ter em excesso, nunca vai poder sobrar, mas o Senhor também não tem permitido faltar. E a gente consegue as coisas, estamos conseguindo a 10ª estação de 12 vezes, 36, não importa, estamos adquirindo. E isso é a bênção de Deus. E isso é a maneira com que Deus trabalha. Não vai transbordar. Irmãos, para muitos Deus tem bênçãos, devido ao trabalho, vai transbordar, o sujeito vai poder comprar tudo à vista. Quiser a Deus, que Deus faça isso com todo mundo. Mas nós precisamos entender que Deus também trabalha com um punhado, só com um pouquinho que está na mão, só com um pouquinho da botija. E Deus não vai multiplicar para transbordar, mas também não deixará faltar, como não deixou faltar. E a viúva entendeu, ela soube reconhecer o trabalhar de Deus, ela soube reconhecer a ação de Deus. E você escreveu uma outra coisa, quando Deus tirou Israel do Egito,
quando eles estavam atravessando no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto, e no livro de Deuteronômios, Moisés dizendo à nova geração que nasceram no deserto, da providência de Deus, em Deuteronômios 29, 5, e 40 anos vocês andaram no deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato. A gente hoje tem a abundância de Deus de comprar 3, 4 pares. Tem pessoas, irmãs, não é só comentário, não estou dizendo que é errado, não. O closet dele só de sapato, dá quase que um quarto. Que bom, que maravilha. Foi Deus que providenciou? Não, é a pessoa que pode trabalhar, comprar quantos quiser. Não é nada. Mas Deus, quando cuidou do seu povo atravessar o deserto, não deixou que gastasse a sola do sapato, que as roupas não envelhecessem. Olha, isso no deserto, com um sol de 40 graus, de quase 50 graus de dia. Não é qualquer roupa que resiste, não. E naquela época as roupas não eram de qualidade. Talvez a maioria dos ser pobre, talvez fosse roupa com peles de animais, que esquentava mais ainda. E Deus fez com que nenhuma se gastasse, se rasgasse. Para você ver que talvez o povo, irmãos, nem percebeu isso, né? Puxa vida, 40 anos que eu estou com esse sapato. Mas tem sapatos que duram mais que as pessoas, né? E no caso aqui de Israel, as roupas deles lá no deserto e o sapato durou mais do que muita gente. O povo não murmurou no deserto? Não vieram várias pragas e muita gente morreu no deserto? Lembra dessa passagem? As roupas deles, o sapato duraram mais do que eles. Porque eles não reconheceram, não souberam ser grato ao que Deus fez por eles, e Deus mandou serpentes, Deus mandou muitos males, e muitos morreram. Mas aqueles que conseguiram e souberam ser gratos a Deus, Deus cuidou até da roupa. Que roupa hoje você compra que dura 40 anos? Alguém sabe dizer? Não tem nem roupa de marca, né? A gente fica gordo, emagrece, perde a roupa porque não esticou aqui, a roupa não dura. Qual é a roupa hoje que talvez dure 40 anos usando? Não é comprar por lá da roupa e pegar 40 anos depois. 40 anos no corpo usando diariamente, sempre. E durar 40 anos. Deus deu uma roupa para cada um, todo dia ou toda semana, ou vamos dizer, ou de cada 2 meses. Deus deu um look diferente para cada um? Não! Mas Deus cuidou para que ninguém ficasse nu, para que ninguém precisasse de roupas, ao ponto que cada um ficou com as suas roupas. Isso é a prosperidade de Deus. E se fosse hoje, ai Jesus, eu só tenho um paletó, menos 5 para cada dia da semana. Camisa, eu só tenho essa, Jesus, pelo menos umas 3. Não é? E Deus viu que tinha povo naquela precisando, Deus cuidou até das roupas. Até porque, irmãos, eles não tinham como comprar. A maioria talvez aprendesse a fazer qualquer coisa que pisasse na areia quente do deserto, numa temperatura de aproximadamente 50 graus. Não dava para ficar descalço. Precisava de alguma coisa para os pés. Até nisso Deus cuidou. Só que ninguém ficou com roupa sobrando. Mas o cuidado de Deus sempre esteve. E será que o povo percebeu isso? Talvez não. Ao ponto que Moisés é que tem que lembrar ele, gente, vocês ficaram 40 anos. Olhem para as suas roupas. É mesmo, rapaz. Eu era adolescente quando estava com isso aqui. Eu estava aí, já estou com isso aqui. Aí então as pessoas se deram conta do cuidado de Deus com as suas roupas. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, ou se ficarmos, não prestarmos atenção, é fácil nós sermos ingratos ao que Deus tem feito por nós. Se nós não prestarmos atenção, e se não meditarmos, não refletirmos, é fácil nós sermos ingratos e não reconhecer o que Deus tem feito por nós. Ainda mais essa geração de hoje, esses tempos de hoje, da ansiedade, do consumismo, a pessoa quer, nem precisa e já está querendo, e fica nessa ganância não, ansiedade mesmo, de querer as coisas. E uma coisa que nós temos que aprender, irmão, é o que está em Salmos 37, no versículo 5,
3 ao versículo 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Mas aqui está uma resposta muito importante. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. É que não dá para receber de Deus as coisas sem confiar em Deus. É que não dá para receber de Deus as coisas e não confiar em Deus. Se a viúva não confiasse em Deus, não confiasse na palavra do profeta, ela pegava um pedaço de madeira, enfiava na cara do profeta, o profeta ia sair correndo, quando ela comesse, no dia seguinte estava morta. Não teria multiplicação, não teria o milagre de Deus na vida dela. Porque ela confiou em Deus, ela sabia que o profeta era um homem de Deus e que ele estava ali porque Deus havia enviado. Então ela creu, confiou e obedeceu. As pessoas de hoje querem receber as bênçãos de Deus, querem receber as maravilhas de Deus, o milagre de Deus, mas sem confiar em Deus, sem se entregar a Deus. Aí não, a conta não fecha. Porque Deus não mandou a providência, Deus não enviou Elias para todas as viúvas, Deus enviou para aquela, porque talvez, com certeza, aquela confiou em Deus em meio a tanta severa fome, em meio a tanta situação, ela confiou em Deus e Deus honrou ela. E aqui para terminar, no livro de Mateus, no capítulo 6, 26, a Bíblia vai dizer assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida do alimento das aves, que a gente vê voando, que elas não plantam, não tem celeiro, Deus providencia um alimento para elas, nós que valemos muito mais, o Senhor vai cuidar de nós. Só que Deus não vai cuidar da gente do jeito que a gente quer. Jesus, me dá mais fome. Jesus, me dá esse carro aí que o Neymar está comprando. Não. Se você quiser, paga o seu preço ali e vai comprar. Mas o Senhor nos dará saúde. Ele pode evitar as enfermidades, Ele pode repreender os maus, Ele pode repreender o homem maligno que talvez se pare da vida, Ele repreende, você continua vida longa, a família próspera, a família conseguindo conquistar as coisas. São as simples coisas que Deus trabalha. Não é porque Deus Ele é todo-poderoso, como Ele é todo-poderoso, como Ele pode fazer tudo e todas as coisas, não significa que Ele vai fazer tudo e todas as coisas. Ele trabalha no punhado, está na panela. Ele também trabalha no punhado de farinha, está na panela, não deixando acabar. E se a gente ficar só querendo do nosso jeito, não vamos ver que a farinha da providência de Deus na nossa vida não está acabando. E aí a gente reclama de barriga vazia, melhor que barriga cheia. Por isso que nós temos que ser gratos e prestar atenção. E no livro de Lucas, capítulo 12, 27, Jesus dizendo: considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Jesus está dizendo: olha, que Salomão foi, nenhum rei se compara à magnitude do reino de Salomão. E o próprio Jesus, quando vê aquele, e os judeus elogiando a grandeza do reino de Salomão, e Jesus nessa conversa dizendo que Salomão não foi isso tudo, não, essa também não. Ele, com toda a sua glória, ele não se vestiu igual aos lírios do vale. Essa planta aqui, essa flor parece um orquídea. E que Jesus está dizendo que Salomão, com toda a sua glória, com o templo todo forrado de ouro, com a grandeza do império, não se comparou à beleza de uma planta que não faz nada para acontecer, mas que o Senhor cuida e fez ela. E que Salomão não se compara à grandeza de uma planta, de uma flor. E muitas vezes só reconhecemos ou achamos que o agir de Deus tem que ser grande, tem que ser estrondoso, tem que ser tremendo. E o Senhor trabalha no silêncio e às vezes nas mínimas coisas, e que se não prestarmos atenção, não vamos ver trabalhar o agir de Deus. No punhado que estava na panela, sem derramar, sem aumentar o volume, o Senhor trabalhou por anos para que sustentasse
no mínimo 3 pessoas: a viúva, o filho e o profeta. É isso que nós temos. E aqui as aves dos céus, o Senhor disse que elas não plantam, não têm cereiro, ilustram o cuidado e o respeito que Deus tem para conosco. As aves não produzem alimento, e que representam que Deus providencia aquilo que nós necessitamos. Ainda tem gente que não confia em Deus, ainda tem gente que não acredita, tem gente que não vê. O Senhor não foi lá na minha casa, não quebrou fulano. O Senhor não amansou na barreira ciclana. O Senhor não entrou com torroado na minha casa. Mas às vezes ele está lá, no punhado da panela, da farinha da panela que não acaba. E é você que não reconhece. Eu peço a igreja de pé. Glória a Deus, aleluia. Essa campanha, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. E olha, a farinha remete ao trigo. Não é a mandioca como nós conhecemos, a farinha remete à mandioca. A farinha é do trigo. O azeite é da oliva. E tanto a farinha na Bíblia, que fala do trigo, o trigo remete à palavra de Deus, e Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. E o azeite também é símbolo do Espírito Santo. E o que o Senhor está dizendo também no sentido espiritual é que não vai faltar a palavra de Deus na sua vida e que não falte o Espírito Santo. Glória a Deus, Muito mais do que isso. Não posso terminar essa mensagem sem dizer isso. E essa farinha, que também é símbolo da palavra de Deus, portanto, símbolo de Jesus Cristo, o trigo e o azeite, que é o Espírito Santo. Que não falte Jesus e nem o Espírito Santo na sua vida. Oração, irmãos, para que o Senhor venha nos cada vez mais abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver o agir de Deus, não só nas grandes coisas, porque aí fica fácil, mas no punhado, no pouquinho do azeite que está na botija, no pouquinho do azeite que está na panela. Senhor Deus Pai, eu te peço em favor da vida de cada irmão, Senhor. O Senhor vem de novo para a vida de cada uma dessas pessoas que estão presentes aqui, ou que vão acompanhar na live depois. Senhor, entra nessa casa, nessa família, neste lar, nessa casa. Senhor, o teu agir, Senhor, o teu mover, muitas das vezes não temos visto, não temos pensado, não temos percebido, mas usa a misericórdia. Porque cremos na tua palavra, cremos no poder. O Senhor está trabalhando nessa casa, o Senhor está trabalhando nessa família, o Senhor está trabalhando neste negócio, nos planos, nos propósitos. O Senhor está agindo, por mais que nós conhecemos, por mais que nós às vezes não entendemos, mas Senhor, a tua saúde, o Senhor tem nos dado. Muitas das vezes a nossa cegueira não vê os nossos olhos. Mas que o Senhor continue com a graça e misericórdia, continue trabalhando nesta casa, continue trabalhando neste lar, nesta família, possa, Senhor, ter o resultado que o Senhor quer, o resultado que o Senhor planejou, que seja de libertação, que seja de cura, que seja de livramento, que seja de transformação, e principalmente, Senhor, salvação. Pai, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a sua fé. Você ouvinte que está acompanhando, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.